Seja bem-vindo novamente ao programa de hoje, 16 de dezembro. Cá estamos de regresso para mais 2 horas de informação. Informação essa relacionada com a nossa saúde e bem-estar. E, claro, vamos abrir as portas do consultório às suas dúvidas também sobre dermatologia ou saúde intestinal funcional, saúde integrativa funcional. Portanto, 22-508-3297 é o número de telefone que pode começar a marcar a partir de agora para partilhar a sua dúvida, o seu testemunho, a sua opinião também. Pode ainda esclarecer questões relacionadas então com estas duas especialidades através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou ainda do nosso número do WhatsApp 963 143 663 para que possamos estar mais próximos ainda. Começamos com dermatologia, vamos então falar de frieiras e patologias que podem surgir causadas pelo frio e serem agravadas também por causa do frio. É a nossa convidada a doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista, quem muito agradeço por estar connosco no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. De facto, esta conversa vem mesmo a calhar porque hoje está muito frio lá fora e vamos começar por falar de frieiras. O que é que são as frieiras e como é que surgem? Em primeiro lugar, deixe-me só dizer que apesar do tema de hoje ser o frio, é com um coração muito quente que eu estou aqui convosco. Muito obrigada pelo obrigada convite. por este carinho. O nosso coração vai ficar também ainda mais quentinho. Obrigada. Mais quentinho com esta conversa, tenho certeza. Então, para responder à sua pergunta, as frieiras são uma resposta exagerada e inflamatória à exposição ao frio, que acontece em pessoas com algum tipo de suscetibilidade. E o que acontece é o seguinte: por algum motivo que ainda não se conhece muito bem, mas pensa-se que fatores genéticos e ambientais possam determinar que, com a exposição ao frio, algumas pessoas experienciem aquilo que é um fenómeno de vasoconstrição ou vasoespasmo, ou seja, os vasos sanguíneos presentes na pele ou imediatamente abaixo da pele vão ter um espasmo e fechar. Ao fechar, temos ali transitoriamente um momento em que deixa de passar sangue, deixa de passar oxigênio e nutrientes para os tecidos, neste caso também para a pele e o tecido celular subcutâneo, e a pele e portanto, ali o tecido celular subcutâneo vão sofrer com falta de oxigenação, com falta de nutrientes, e depois desse vasoespasmo, ou seja, desse fechar dos vasos, vai haver um abrir novamente dos espasmos e esta vasoconstrição e vasodilatação transitórias vão levar a uma resposta inflamatória e isso traduz pelos sinais clínicos que nós já conhecemos das frieiras, que são a vermelhidão, que são o edema ou o inchaço, e em casos mais extremos até com presença de feridas, fissuras, bolhas, que podem ser extremamente dolorosas e esse é o principal sintoma, é a dor, mas também a comichão. As frieiras são muitas vezes associadas à comichão. E, portanto, sistematizando, é no fundo uma resposta exagerada, anómala, à exposição ao frio com esta vasoconstrição dos vasos sanguíneos, digamos assim. Nós temos duas imagens que mostram exatamente como se manifestam as frieiras na mão, também no pé, precisamente no pé, Sra. Doutora. Significa que, portanto, o pé pode estar protegido com as meias, as botas, as sapatilhas, mas também pode ter frieiras. Sim. As localizações mais frequentes das frieiras são, de facto, as mãos e os pés, portanto, as extremidades, estas extremidades, mas também podem acontecer noutras extremidades menos frequentemente, que são a ponta do nariz, o queixo e as orelhas. Também é muito frequente, mas não tão frequente como nas mãos e nos pés. E mesmo que estando protegidos, e mesmo que o frio não seja assim tão extremo, às vezes temperaturas só ligeiramente baixas, e a própria umidade, não é só o frio, a umidade, podem levar ao aparecimento de frieiras em pessoas suscetíveis. Mas sim, as mãos e os pés são os mais frequentes. E mesmo estando protegidas, não é? Os pés normalmente estão protegidos pelo calçado e pelas meias, isto pode acontecer. E já lá vamos falar de algumas estratégias também para quem tem muitas frieiras, por exemplo, nas mãos, mas são sempre um motivo de consulta ou uma pessoa pode ir controlando os sintomas em casa? Eu diria que não é um motivo de consulta muito frequente, porque a maior parte das pessoas não recorre ao médico porque vai protelando os sintomas, os sinais e os sintomas e não considera isso um motivo suficiente para ir a uma consulta, o que é errado, porque se sofre com isso e se são de recorrentes deve recorrer ao médico. Já vamos falar sobre os sinais de alarme, mas a verdade é que 80% das frieiras podem ser evitadas com medidas muito simples. Ou seja, diria que 80% das frieiras, com os cuidados que nós já vamos explicar, podem ser preveníveis e, portanto, 80% das pessoas não precisariam de recorrer a uma consulta de dermatologia fazendo coisas tão simples como aquelas que nós vamos falar já a seguir.
quais são essas coisas? Vamos passar diretamente ao já. assunto. Portanto, como eu estava a dizer, a principal medida é a prevenção. Conseguimos prevenir e tratar, digamos assim, 80% dos casos, e que são coisas tão simples como evitar a exposição ao frio. Eu sei que isto parece uma coisa muito básica, muito simples, mas não é assim tão simples. Mas há coisas básicas, medidas gerais que nós podemos fazer. Quem sofre de frieiras nunca deve sair de casa ou do carro sem luvas. Ou seja, não é sair e calçar as luvas, não, é calçar as luvas ainda dentro do carro ou dentro de casa. Portanto, é evitar aquele choque, aquele choque extremo de temperatura. Além disso, nós devemos evitar, por exemplo, o consumo de substâncias que são vasoconstritoras, como, por exemplo, a cafeína, como, por exemplo, fumar. Pessoas com tendência a frieiras não devem de todo fumar, não é? Ninguém deve, mas então essas pessoas particularmente não. E nesses dias devemos evitar, de facto, o consumo de cafeína. Devemos aumentar a ingestão de líquidos para termos maior circulação periférica, portanto, para aumentarmos a circulação sanguínea nas extremidades. Esquecemos muitas vezes a hidratação no tempo mais frio, não é? E esta hidratação, não só com o consumo de bebidas como chá, como água, mas também a hidratação da própria pele. Porque, na verdade, se nós aumentarmos a hidratação da pele, e a nossa pele é tendencialmente mais seca nos meses do inverno, por causa destas temperaturas mais baixas, do frio, dos aquecimentos, nós devemos reforçar a hidratação da pele com a aplicação de um creme ou de um bálsamo, portanto, privilegiar estas texturas mais ricas, e essa hidratação deve ser feita ao longo do dia, mas também à noite, também antes de irmos para a cama. Portanto, estas medidas simples. Que frieiras é que temos aqui, neste pé, nesta imagem que estávamos a ver? Nós vemos aquilo que eu descrevi inicialmente, que é este quadro inflamatório. Temos aqui esta vermelhidão, nós temos edema, nós vemos que ali os dedos do pé e a pele estão inchados, não é? E isto acontece preferencialmente nas extremidades, devido a este fenómeno de contração dos vasos sanguíneos e de menor aporte de oxigênio às extremidades. E em casos mais extremos, isto pode evoluir para um cenário até de feridas extremamente dolorosas e de difícil cicatrização. E neste quadro em concreto é importante nós percebermos, e é por isso que muitas vezes a consulta de dermatologia é importante, e eu vou já dizer quais são os sinais de alarme. Pessoas que tenham recorrentemente frieiras, pessoas que tenham frieiras que não resolvem com as medidas de tratamento ao final de 2 semanas, por exemplo. Pessoas que têm frieiras que se prolongam também para os meses de primavera e de verão. Ou pessoas que tenham outros sinais ou sintomas até mais sistémicos, como fadiga, por exemplo. Devem recorrer a uma consulta de dermatologia, porque um dos diagnósticos diferenciais de frieiras são doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus. Portanto, frieiras que não resolvem com o tratamento, que não resolvem ao final de mais ou menos 1 a 2 semanas e que são recorrentes e, sobretudo, presentes em alturas que não está propriamente frio, são os sinais de alarme que devem fazer, de facto, recorrer a uma consulta de dermatologia. E quando as frieiras são acompanhadas de dor, desconforto e feridas, aí, sem dúvida alguma, deve-se recorrer a uma consulta de dermatologia, porque há medidas de prevenção, mas também há tratamento para quando este quadro que nós estamos aqui a ver está instalado, nós podemos tratar para, no fundo, reverter os sinais e os sintomas e trazer conforto ao paciente, porque isto dói muito. Um tratamento à base de cremes ou Sim. fármacos, medicamentos? Ambos. Portanto, aqui esta questão de reforçar as medidas gerais e de hidratação e de medidas de prevenção da exposição ao frio. Aconselhamento também no sentido de... É um erro que muitas pessoas com frieiras cometem, que é aquecer rapidamente as mãos e os pés. Isso é errado. Ou seja, há outro choque, não é? É outro choque térmico e que vai levar a uma vasodilatação brutal que vai provocar ainda mais inflamação. Ou seja, aquilo de pormos as mãos em cima de um aquecedor, aquilo de procurarmos aquecer-nos com água quente, isso é errado. O aquecimento das mãos após a exposição ao frio e após este fenómeno de vasoconstrição, nós devemos sempre aquecer gradualmente as mãos. Portanto, tem que ser um fenómeno gradual. Está correto aquecer, mas tem que ser gradual, porque senão vamos piorar ainda mais o cenário. Mas, voltando à pergunta, há tratamentos tópicos, neste caso destas fotos que estamos a ver aqui, poderíamos recorrer à aplicação de um creme com corticoide tópico, que muitas das vezes pode ser aplicado por alguns dias, 1 a 2 semanas, traz muito conforto e melhora muito os sintomas, e às vezes nós temos um truque que se chama tratamento oclusivo, que é aplicar o creme e colocar uma película aderente da cozinha ou umas luvas por cima, que vai fazer com que o creme penetre mais profundamente na pele, porque esta inflamação é relativamente profunda na pele.
E em casos graves e recorrentes, nós podemos recorrer a tratamentos sistémicos, sim, à base de comprimidos, nomeadamente substâncias que são vasodilatadoras, mas isso em casos selecionados, e temos que ver se há contraindicações. Aqui é necessário mesmo recorrer à consulta de dermatologia. Depois também há tratamentos inovadores, que ainda não estão aprovados, são os ditos off-label, mas também indicados em alguns casos selecionados, como tratamentos anti-inflamatórios mais sistémicos, mais modernos, os ditos inibidores da IAC, e, curiosamente, um tratamento que já está descrito e há estudos sobre ele, a toxina botulínica, a aplicação de toxina botulínica também nas frieiras. Já há alguns casos descritos de sucesso e há casos em que pode estar indicado. Portanto, é importante, nestes casos em que nós falamos, recorrer a uma consulta de dermatologia, porque há tratamento, mas, na verdade, 80% dos casos resolvem-se com medidas muito fáceis. Mas com boa resposta a estes tratamentos, na maioria dos casos também? Destes 20% que já não conseguem controlar com medidas de prevenção? Eu não posso dizer que é um sucesso absoluto, posso dizer que nós conseguimos melhorar muito a qualidade da vida das pessoas. Em alguns casos, os fármacos também podem estar associados a alguns efeitos laterais, portanto é preciso aqui alguma gestão, mas de uma forma geral nós conseguimos controlar muito a sintomatologia, sem dúvida. Não conseguimos é curar. Claro. Pelo simples não merece sempre uma observação e avaliação de um médico especialista, um médico dermatologista. E em relação a outras patologias também causadas pelo frio? Nós aqui temos classicamente que falar da dermatite atópica, obviamente, não é? Porque nós sabemos, como eu estava a dizer, que devido ao frio, ao vento, aos aquecimentos na forma de aquecimento em casa, ar-condicionado, estes banhos mais prolongados, com água mais quente, tudo isto vai levar a que a nossa pele seja mais seca durante os meses de inverno. Aliás, constitucionalmente, a nossa pele no inverno tem menos gorduras, tem menos ceramidas, tem menos ácidos gordos e, portanto, é tendencialmente mais seca, perde mais água. E em peles atópicas, que já são tendencialmente mais secas, estes pacientes sofrem particularmente no inverno, com mais crises, com mais agudização e crises de eczema. É das patologias que mais agrava agora nesta altura do ano e é de facto um motivo muito frequente de consulta nesta altura do ano. O que fazer? De facto, mais uma vez, medidas gerais, coisas simples, como aumentar a ingestão de líquidos, como ter o cuidado de tomar um duche rápido com água não muito quente, usar produtos próprios para pele atópica seca. E é uma coisa muito importante que é, para quem tem pele seca ou tem pele atópica, nós devemos aplicar o creme hidratante imediatamente após o duche, nos primeiros 3 minutos após o duche, porque aí, a partir daí a nossa pele vai começar a perder muita água se nós não o fizermos. Absorve melhor o creme? E se nós aplicarmos o creme hidratante em pele ainda ligeiramente úmida, a penetração e a absorção desse creme hidratante vai ser superior e, portanto, o poder de hidratação também é superior. Isso é muito importante. E em casos, naturalmente, em que há eczema estabelecido, lá está, é preciso tratamento médico direcionado e aí sim um dermatologista, uma consulta de dermatologia está indicada. Outra patologia que agrava frequentemente também na altura do inverno é a rosácea. Nós conhecemos a rosácea, as pessoas também chamam muitas vezes de cuperose, não é? Em que nós vemos muitos quadros de vermelhidão, sobretudo aqui na zona do nariz e das bochechas, muitas das vezes acompanhado por aqueles pequenos derrames que nós chamamos de telangiectasias. E também a chamada rosácea papulopustulosa, em que às vezes nós temos que fazer o diagnóstico diferencial com acne, porque é uma rosácea em que aparecem borbulhos, imitam um quadro de acne, e deve-se sobretudo a estas alterações bruscas de temperatura, em que está frio e nós entramos num ambiente quente. E as pessoas normalmente com rosácea notam, quando entram nesses ambientes quentes, tem uma agudização ali, aquele flush, aquela vermelhidão. Agrava também classicamente durante esta altura do ano. É preciso adaptar um bocadinho aquilo que é o skincare destas pessoas e também, em alguns casos, ter um tratamento médico de prescrição. Portanto, mudar a rotina que faziam até aqui. No verão uma rotina, no inverno outra. Por vezes é preciso adaptar. Mesmo em pessoas na ausência da patologia, por vezes temos que adaptar a rotina de tratamento, a rotina de skincare, de cuidados de pele ao inverno, em que se calhar no verão precisamos de um creme hidratante ou de um sérum de uma textura mais fluida, mas depois no inverno temos que então optar por uma textura se calhar um bocadinho mais rica, mais hidratante. Mas isto naturalmente que é muito individual e depende muito da pele, do estado atual da pele. No frio esquecemos sempre também de hidratar a pele, não é? Sim. O creme normalmente está frio e custa um bocadinho mais a passar. É um erro clássico nesta altura do ano. Mas é uma dica para todos, quer com frieiras, sem frieiras, com dermatite atópica ou não. Exatamente. Há outras patologias a considerar?
Sim, uma patologia que também agrava muitas vezes nesta altura do ano é a chamada dermatite seborreica, que muitas vezes é confundida com a vulgar caspa, não é? Que é extremamente frequente, nós vemos de facto uma prevalência enorme de dermatite seborreica na população. E a dermatite seborreica agrava muitas vezes nesta altura do ano, em que as pessoas experienciam muitas vezes prurido intenso no couro cabeludo, que também fica mais seco. Nós esquecemos que o couro cabeludo também é pele e que fica seco nesta altura do ano. Muitas vezes associada às vezes até a vermelhidão e descamação intensa e que dá um grande desconforto. Portanto, aqui também às vezes é preciso adaptar o shampoo, é preciso às vezes até recorrer a tratamento médico, mas sim, é sem dúvida alguma uma patologia que agrava nesta altura do ano. E já agora, nós devemos comprar um shampoo indicado para o nosso couro cabeludo? Portanto, sim. Neste caso, por exemplo, se tivermos caspa, um shampoo anti-caspa. Depende daquilo que é considerado caspa. Se nós tivermos caspa porque temos um couro cabeludo seco, até porque temos uma dermatite atópica do couro cabeludo, aí sim, um shampoo adaptado a couros cabeludos secos. Mas se nós tivermos uma dermatite seborreica, que às vezes até é acompanhada de alguma oleosidade, aí já temos que comprar um shampoo ligeiramente diferente. Portanto, depende muito daquilo que nós chamamos de caspa. Às vezes até pode ser uma psoríase do couro cabeludo. A psoríase também é uma patologia que classicamente agrava no inverno por causa do frio, mas também por causa da menor exposição solar. Pois, porque melhora no verão, não é? Melhora no verão porque a verdade é que a radiação ultravioleta, por muitos efeitos negativos que tem, e nós já falámos aqui várias vezes sobre eles, claro, também tem efeitos positivos, tem uma ação anti-inflamatória, portanto a dermatite atópica em muitos casos, mas sobretudo a psoríase, melhoram no verão por causa da maior exposição solar que nós temos. Portanto, voltando à pergunta, a escolha do shampoo depende de se há alguma patologia de base ou se temos simplesmente um couro cabeludo mais seco, que é algo muito normal e frequente nesta altura do ano, porque toda a pele fica mais seca, o couro cabeludo também. Portanto, pessoas com estas patologias normalmente marcam consulta nesta altura para fazer aqui uma adaptação dos seus produtos ou perceber o que é que podem fazer para melhorar os sintomas. Isso seria o quadro ideal, mas algumas. Muitas das pessoas não, e muitas das pessoas nem sequer sabem que a pele é diferente nesta altura do ano. Muitas pessoas não sabem que o inverno e o frio do inverno é um chamado trigger, ou seja, fator agravante da sua patologia no inverno. Portanto, é muito importante nós falarmos sobre isto, porque ainda há muitas pessoas que não perceberam que a pele é diferente no outono, no inverno, no verão, na primavera. É diferente ao longo da nossa vida. A nossa pele é um órgão vivo e portanto, não é sempre igual. Nós temos que adaptar às diferentes fases da vida e às diferentes estações do ano. Mas a verdade é que quem tem estas patologias, se de facto tiver atenção a estas medidas gerais de que falamos, vai ter seguramente um inverno muito mais tranquilo naquilo que é o desenvolvimento da sua patologia ou a presença ou ausência de sintomas da sua patologia e, portanto, é muito importante. Estas medidas gerais são muitas vezes desvalorizadas, subvalorizadas, mas elas conseguem, como eu disse, muitas vezes em 80% dos casos ser suficientes para a prevenção e tratamento das patologias. Acho que já lhe fiz esta pergunta aqui no programa consultório, mas vou-me repetir. Precisamos de investir muito dinheiro em cremes para o corpo, shampoos também para o cabelo, e de facto só assim é que conseguimos ter bons resultados. É mesmo necessário? Eu adoro que repita essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que nós temos sempre que responder, porque ainda há muitas dúvidas em relação a isso e é uma pergunta que me fazem muito frequentemente. Não, nós não temos que investir muito dinheiro nem no shampoo, nem no creme hidratante de rosto ou de corpo. A verdade é que cada vez mais nós temos produtos excelentes a preços muito acessíveis e às vezes um produto básico, por exemplo, um creme à base de ceramidas, ureia, ácido hialurónico, e nós hoje em dia vemos esses componentes em grande parte dos produtos no supermercado ou até na farmácia, mas no dito segmento mais barato da farmácia. São perfeitamente suficientes. Eu, por exemplo, uso na maior parte das vezes um shampoo de supermercado. E eu sou dermatologista e eu recebo muitos cremes e muitos shampoos. Claro. O que eu quero dizer com isto é, nós temos que encontrar um produto que é adequado à nossa pele, adequado ao nosso cabelo, ao estado atual da nossa pele e do nosso cabelo e couro cabeludo. E se nos sentimos bem com ele, se nos faz bem, de facto não é preciso investir muito dinheiro. Não querendo ser injusta, só dizer uma pequena palavra, que há produtos atualmente no mercado ditos mais caros, que têm uma tecnologia excelente, uma experiência sensorial excelente e que se calhar justifica que sejam mais caros, e se nós experimentarmos vamos seguramente gostar deles e vão ser bons para a nossa pele. Mas quem não tem o dinheiro para investir nesses produtos, não há problema. Há produtos
acessíveis, ditos acessíveis, que são excelentes. E, portanto, não, um creme mais caro não é seguramente aquilo que vai fazer toda a diferença na nossa rotina de cuidados e naquilo que é a forma como nós cuidamos da nossa pele, que é o nosso maior órgão, digamos assim. Ainda bem que fizeste a pergunta, porque gostamos todos, de facto, de ouvir a resposta. Protetor solar mantém-se também nestes meses mais frios? Sem dúvida alguma. Também é algo que nós já falámos várias vezes e eu nunca me canso de insistir. É certo que nós temos menor presença ou menor intensidade da radiação ultravioleta do tipo B no inverno, mas a radiação ultravioleta do tipo A está praticamente igual em termos de intensidade no inverno. E a radiação ultravioleta do tipo A, ela penetra as nuvens, ela penetra o vidro, portanto, mesmo dentro do carro, dentro de casa, junto a uma janela, está presente. E esta radiação ultravioleta do tipo A, além de aumentar também o risco de cancro de pele, tal como a B, ela vai penetrar mais profundamente na pele e é ela que vai estragar e degradar, destruir o colagênio. Portanto, muito associada àquilo que é o envelhecimento precoce da nossa pele. E, além disso, ela é responsável também pelo aparecimento de manchas na pele, de melasma, lênticos, hiperpigmentações, manchas escuras na pele. Ou seja, usar protetor solar no inverno é importante, igualmente importante para prevenirmos o risco de cancro de pele ou diminuirmos esse risco, mas é sobretudo importante para nós mantermos a nossa pele jovem e bonita durante mais tempo, porque 80% dos sinais visíveis de envelhecimento da pele, diga-se rugas e flacidez e manchas também neste caso, devem-se à radiação ultravioleta. Portanto, se nós usarmos protetor solar todos os dias, nós vamos conseguir prevenir 80% dos sinais visíveis de envelhecimento. Portanto, sim, protetor solar todos os dias, mesmo no inverno e mesmo quando está a chover. Excelente dica, Sra. Doutora. Muito obrigada. Depois, durante o intervalo, vou saber qual é o shampoo do supermercado que a Sra. Doutora usa. Com certeza. E vou guardar essa dica para mim. Obrigada mais uma vez por esta excelente, brilhante apresentação, por estar aqui connosco no consultório. Vamos agora ouvir as questões dos nossos telespectadores. Ficamos, de facto, com o coração muito mais quentinho. Consigo aqui também. Vamos, portanto, às suas